Irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite também para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus. Hoje nós não vamos falar de Jeremias. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Vamos fazer mais uma oração? Pai amado, humildemente neste momento viemos à Tua presença. Ó Pai, te agradecer por esse momento, te agradecer, ó Pai, mais uma vez, pelas nossas vidas, pelas oportunidades, ó Pai, que o Senhor tem nos dado a cada dia, de aprender das Tuas verdades, de aprender, ó Pai, da Tua palavra. E, ó Pai, daquilo que nós temos aprendido, humildemente, ó Pai, temos tentado anunciar àqueles que ainda não conhecem, Senhor. Que o Senhor nos dê força e nos dê sabedoria cada dia mais, cada vez mais, a fazer a Tua vontade. Amém. Te rogamos também, ó Pai, neste momento, por todos que aqui presentes estão, por aqueles, ó Pai, que também não puderam vir. O Senhor sabe os motivos, das dificuldades de cada um, das suas necessidades. Apenas te rogamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Amém. desta igreja, de cada alma que aqui presente está, de cada alma, ó Pai, que irá acompanhar a mensagem essa noite. Que o Senhor possa falar através de nós, que o Teu Espírito, Senhor, possa atuar nos corações, nas mentes de todos aqueles que irão ouvir, e que muitos, Senhor, possam chegar ao conhecimento da verdade e à salvação, Pai, das suas almas. Tenha misericórdia, ó Pai, de cada alma perdida. Nos ajude, Senhor. Seja conosco neste momento. Em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, começo com uma pergunta aos irmãos. Os irmãos concordam que alguns dos momentos mais emocionantes da nossa vida, principalmente como igreja, ocorreram quando Deus nos deu o privilégio de assistir o Seu Espírito realizar milagres do novo nascimento dentro da igreja? Concordam? Amém. É emocionante, né, ver pessoas conhecerem Jesus Cristo. No momento, a pessoa é pecadora, separada de Deus. E no momento seguinte, ele é um filho de Deus, resgatado e limpo. Maravilhoso, não é? Considerando que momentos antes a pessoa estava sobrecarregada com um fardo pesado do pecado e em um momento depois ela se liberta do seu pecado e se reconcilia com o seu Criador. Muitas vezes nós chegamos até a ouvir: sinto como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros, né, das minhas costas. É uma sensação ótima. E isso é verdade, concordam, irmãos? Você tem certeza de que Deus perdoou seus pecados e lhe deu esse novo nascimento? Você sentiu isso? Os primeiros dias, semanas, os primeiros meses são emocionantes, né, para o novo cristão. É como se nós estivéssemos andando nas nuvens. O céu parece mais azul, a grama parece mais verde e o futuro parece mais brilhante. E aí então pensamos no céu e ponderamos: como será ver Jesus então? E nós, neste estado, nessa sensação, temos o desejo cada vez mais profundo de fazer com que os outros experimentem isso. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, algo que inevitavelmente acaba ocorrendo.
os sentimentos começam a diminuir, mas ainda assim amamos a Jesus e ainda estamos maravilhados com o que Ele fez e com o que Ele faz por nós. Mas começamos a observar algo neste caminho que nos deixa mais perplexos, ou seja, nós começamos a ver a realidade e ver que a vida ainda é difícil. Que a vida ainda é difícil. Na verdade, de certa forma, nós vemos que a vida vai ficando mais difícil depois que nós nos tornamos um cristão. Por quê? Porque agora nós estamos em uma batalha. Agora nós estamos em uma batalha. E nós temos 3 inimigos que guerreiam contra a nossa alma: o mundo, a carne e Satanás. E a tentação de voltar aos velhos hábitos começa a estar presente. Faço novamente outra pergunta aos irmãos. É fácil ser um cristão bíblico? Não é fácil. E eu uso esse termo bíblico porque nem todos que se dizem cristãos são de fato cristãos, né? Alguns são cristãos culturais. Mas não é fácil ser um cristão bíblico. E a verdade é que se nós professarmos fidelidade a Jesus e reconhecermos que somente Ele é o Senhor, nós estaremos afirmando algo ofensivo para uma sociedade que promove, que prega a tolerância e o pluralismo. Mesmo as pessoas religiosas vão nos atacar e nos chamar de conservadores demais ou radicais demais. E com isso e tantas outras coisas mais, nós podemos ficar cansados e desanimados. Podemos sentir vontade de jogar a toalha. Mas o que nós devemos fazer quando a vida fica difícil? Nós encontramos a resposta nesse livro de Hebreus, que pedi para os irmãos abrirem. Hebreus é um livro destinado a encorajar e a motivar os cristãos a perseverar. Em um cenário original, Deus usou um escritor, creio que seja o apóstolo Paulo, para nos exortar e para exortar os cristãos judeus a perseverar. Alguns deles estavam pensando em desistir e voltar aos velhos hábitos do judaísmo. E Hebreus diz: não volte atrás. Permaneça o curso. Permaneça a caminhar. Como motivar os desanimados e os desiludidos? Hebreus faz isso colocando os holofotes em Cristo. Nos capítulos 1 e 7, para quem for ler depois, nós aprendemos que Cristo é superior em sua pessoa. E então nos capítulos do 8 ao 10, o autor deste livro mostra que Cristo é superior em sua obra redentora. E se Cristo é superior, é impensável, deve ser impensável voltar ao status quo ante, ou seja, ao estado inicial. E se contentar com um sistema deficiente de obras como que o judaísmo oferecia e oferece. Nós precisamos de Hebreus porque nós também ficamos desanimados às vezes, irmãos. Nós também, cristãos, desde os jovens até os idosos, nós podemos sentir vontade de desistir, não é verdade? E pior, muitas vezes podemos não parar de nos chamar de cristãos, mas nós paramos de viver como um cristão. Pois um cristão é um seguidor de Cristo. E embora ainda ele possa seguir a Cristo na igreja regular, isso é tudo o quanto ele irá fazer. Infelizmente. Então o que nós devemos fazer quando a vida fica difícil?
a palavra nos dá um conselho. Um conselho muito prático em Hebreus 12. Nós começamos com os 3 primeiros versículos deste capítulo. E de acordo com Hebreus 12, 1 e 3, quando a vida fica difícil, nós devemos nos dedicar a 2 responsabilidades. 2. E nós vamos ver, eu quero destacar 2 verbos principais nesses versículos. O primeiro verbo principal ocorre no final do versículo 1, olhe lá, e identifica a nossa primeira responsabilidade. O versículo 1 declara: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando a vida fica difícil, devemos fazer o quê? Continuar correndo. Este é o verbo principal deste versículo. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A vida cristã, então, é comparada a uma corrida. Viver para Cristo é como correr uma corrida de longa distância. Corramos, exorta-nos o texto. Corramos. O verbo grego aqui poderia ser traduzido: vamos continuar correndo. Isso indica que o cristianismo não é para espectadores. O cristianismo não é para espectadores. Devemos nos esforçar, não somente para entrar na vida cristã, mas com certeza para vivê-la. Para vivê-la. Nós estamos participando de uma corrida que começou em nossa conversão e irá terminar quando morrermos. E então nós vamos correr. O escritor nos exorta. Mas como correr quando não dá vontade de correr? Como correr quando não há vontade de correr? Ou pior, como correr quando há vontade de desistir? O resto do versículo nos diz o que está envolvido em correr esta corrida. Ou seja, 2 coisas estão envolvidas aqui. A primeira coisa que nós vemos é que a corrida envolve uma multidão. Deixa claro aí, envolve uma multidão. A maioria das corridas de distância tem espectadores. E na corrida cristã também há uma multidão. E o texto começa: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Embora nós possamos nos sentir sozinhos às vezes, nós não estamos sozinhos na corrida. Não estamos sozinhos na corrida. E o que é essa grande nuvem de testemunho que o escritor nos diz? E se eles estão nos cercando, essas nuvens de testemunhas, como é que nós não podemos vê-los? Onde está essa multidão que o texto chama de testemunhas? A palavra grega usada para se referir a testemunhas aqui é martíria, que significa Marte. Este é um tipo diferente de multidão. É um tipo diferente de multidão. Não é uma multidão que está olhando para nós. Em vez disso, nós devemos olhar para ela. Onde eles estão? Na verdade, eles estão nos céus. Estão nos céus. Mas seus nomes aparecem no capítulo anterior, capítulo 11. Quem são esses mártires que nos inspiram a correr a corrida por Cristo? São as pessoas de fé mencionadas no capítulo 11. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Davi e outros. E o que todas essas testemunhas têm em comum? Em primeiro lugar, irmãos, são todas pessoas
que demonstraram fé. Todas as pessoas que demonstraram fé, que acreditaram em Deus e obedeceram a Deus. E não importa o quão difícil fosse, não importa o quão difícil fosse a corrida. E em segundo lugar, eles completaram as suas corridas. Eles continuaram até chegarem à linha de chegada. E hoje elas estão nos céus. Amém. Amados, então nós vemos que estamos rodeados por esta nuvem de testemunhas. As testemunhas não são espectadores. E não acredito também que seja a intenção deste versículo ensinar que elas estão testemunhando o que nós estamos fazendo. Não. Em vez disso, eles estão testemunhando para nós que com a ajuda de Deus, nós podemos fazer exatamente como eles fizeram. E nós? Temos ouvido essas testemunhas? Temos ouvido? Temos ouvido Abel que viveu pela fé e isso lhe custou a vida. Mas ele terminou a sua corrida. Noé viveu pela fé, ele construiu uma arca e o mundo zombou dele. Mas ele terminou a sua corrida. Abraão obedeceu a Deus mesmo quando não fazia sentido nenhum. E ele terminou a sua corrida. Na verdade, Hebreus nos diz, Hebreus 11:13, e coloca claramente isso, que todas estas pessoas ainda viviam pela fé quando morreram. Todas essas pessoas viviam pela fé quando morreram. E o ponto é duplo, irmãos. Primeiro, outros terminaram a corrida. Eles não desistiram. Eles não desistiram quando as coisas ficaram difíceis. Eles perseveravam. Eles continuaram acreditando em Deus, em Sua palavra. Eles continuaram vivendo pela fé. E em segundo lugar, nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos fazer o mesmo. Nós também podemos terminar a corrida. Amém. E pergunto aos irmãos, e a você neste momento, quando você está enfrentando um desafio, você não fica encorajado ao saber que outros venceram esse desafio também? Isso não dá uma coragem a mais? Claro que a vida cristã, irmãos, ela é difícil. Mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, inúmeros outros terminaram essa corrida. E nós também podemos terminar. Amém. Você está desanimado agora? Ouça essa multidão. Ouça Abel, ouça Abraão, ouça o resto. Eles já ficaram desanimados? Sim, com certeza. Mas eles fixaram os olhos em Deus. E por sua força eles chegaram ao fim do curso. E seus exemplos estão nas páginas à nossa frente. Em preto e em branco, nos encorajando. Continue. Continue que você consegue. Podemos também estar pensando, mas espere. É preciso mais do que um incentivo, né, para continuarmos a corrida. Às vezes nós pegamos o pique com incentivo, mas logo desanimamos. Então é preciso mais que um incentivo para terminar a corrida. Existe algo específico que nós devemos fazer para terminar essa corrida. A corrida envolve, no final do versículo 1, a corrida envolve estratégia também. Há uma estratégia. E a estratégia é muito específica. Há 3 decisões que nós devemos tomar se nós estamos falando sério em terminar essa corrida. De fato, se nós estivermos falando sério em terminar essa corrida, precisamos adotar essas 3 estratégias. Primeiro, o autor nos diz que nós devemos nos livrar de todos os obstáculos. Observe o texto novamente no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Irmãos, em uma corrida, uma das primeiras coisas que nós queremos fazer para vencer é tirar todo o peso desnecessário, né? Até compramos tênis especial, que não pesa, mais leve. Tirar todo o peso desnecessário para corrermos a corrida. E às vezes nós esquecemos disso na vida cristã. Às vezes nós nos esquecemos disso. O objetivo não é o nosso conforto, mas é para cumprir a nossa missão. Amém. Para cumprir a nossa missão. E se nós vamos cumprir a missão que o nosso Salvador deu, nós precisamos eliminar algumas coisas aí. 2 coisas para ser específico. Primeiro, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. E quais são esses pesos que precisam ir embora? Simplificando, irmãos. Um peso é qualquer coisa, na verdade, que atrapalhe o nosso progresso. Qualquer coisa que atrapalhe o nosso progresso. Pode ser um hábito, pode ser uma ambição perturbadora, pode ser uma posse ou até mesmo uma pessoa. Você não corre com botas pesadas e com sobretudo, não se a corrida for longa e se você realmente quer terminar a corrida. Não é? Quem corre de botas e sobretudo? Se realmente você quer terminar a corrida, você não vai correr dessa forma. Qualquer coisa que nos prejudique deve ser tirada. Deve ir embora. Pode ser por isso, na verdade, que alguns de nós estamos desanimados com a corrida. Estamos carregando, na verdade, excesso de bagagem. Os obstáculos podem, de fato, ser coisas boas também. E este é um problema. Os obstáculos podem ser coisas boas e não coisas pecaminosas. Por exemplo, o trabalho é bom, não é? Edifica. Mas também pode se tornar um ídolo. Ter amigos é bom, mas podemos ficar obcecados por pessoas que queremos que gostem de nós. E isso também é um peso. Isso também é um peso. Você tem alguma coisa em sua vida que esteja atrapalhando a caminhada cristã? Tire. O negócio pode ser um peso, assim como o amor ao prazer. O que nós devemos fazer com os obstáculos que nos impedem de correr bem a corrida, então, irmãos? Jogar fora. Jogar fora. Mas há algo mais que nós precisamos fazer. E o texto diz que nós devemos eliminar o pecado que tão de perto nos rodeia. O texto diz exatamente isso. O pecado que tão de perto nos rodeia. E o escritor, ele não menciona nenhum pecado em particular. Mas muito provavelmente, ele esteja se referindo ao pecado da incredulidade. Por quê? Porque é oposto às características pela qual ele elogiou as pessoas de fé no capítulo 11. É o oposto das características daquelas testemunhas do capítulo 11. Porque Abraão, Noé e Moisés continuaram mesmo quando a corrida se tornou difícil. A linha de fundo é esta. Eles acreditaram em Deus. Eles acreditaram em Deus. E por que é que os outros desistem? Tudo se resume a este pecado. Incredulidade. Deixar de acreditar em Deus. Deixar de ter fé. Parar de confiar na pessoa de Deus e de viver à luz das promessas de Deus, independentemente de como se sintam. Simplesmente param de viver pela fé. E sejamos francos, irmãos. Se você é uma pessoa que vive de acordo com seus sentimentos, você não vai correr bem a corrida. Se você vive de acordo com seus sentimentos, você não vai correr bem a corrida. Porque quando você tiver um dia ruim, você não vai ler a Bíblia e orar. E quando você não tem vontade de ir à igreja, você não vai.
Então saiba disso, é impossível correr bem enquanto você carrega a bagagem da dúvida. É impossível você correr bem enquanto você carrega a bagagem da autopiedade ou quando carrega qualquer outra forma de descrença. Mas se você estiver falando sério sobre correr a corrida, tome a decisão número 1. Livre-se de todos os obstáculos. Jogue-os fora. E esteja pronto para as dificuldades. Observe a frase que segue o comando para corrermos. Corramos, o versículo diz, com paciência. Esteja pronto para as dificuldades. O que a palavra paciência implica em participar da corrida? Implica que não vai ser fácil. Então nós temos que ter paciência e perseverar. Haverá momentos em que nós sentiremos vontade de parar. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Perseverar. Paciência. O autor ofereceu uma acusação semelhante em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais do que, irmãos? De paciência. Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência. Na corrida, a preparação é apenas a metade da batalha. Se preparar é apenas metade da batalha. E não é diferente da vida cristã. Uma das primeiras coisas que os novos crentes precisam entender é que tempos difíceis virão. Nós não queremos que venha, né? Mas vem. Vem. E por que é necessário esse alerta? Para não nos surpreendermos quando a vida ficar difícil e o sentimento do primeiro amor desapareça. Todos nós precisamos conhecer o plano, a estratégia de Deus. Então, resumindo até aqui, nós devemos nos livrar de todos os obstáculos. Passo 2, nos preparar para as dificuldades. Passo 3, permanecer no curso. Permanecer na corrida. O versículo 1 conclui: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que está proposta a nós. É a corrida que está diante de nós, irmãos. É a corrida que está diante de nós. Observe que o nosso curso é determinado. Não há dois crentes enfrentando as mesmas provações na vida. Existem sim semelhanças, mas nosso Pai Celestial faz o curso que Ele quer que nós percorramos. Nós não inventamos o curso. Não é nosso trabalho. É de Deus. E nossa tarefa é permanecer no curso. Aquele que Deus marca para nós. Só que às vezes, isso não é tão fácil de se fazer, né? Por isso que quando uma pessoa resmunga, por que eu? Por que eu, Senhor? Logo eu. O que ela está realmente dizendo? Por que eu tenho que fazer esse curso, Senhor? Por que eu tenho que andar este caminho, essa corrida? Eu prefiro seguir o curso do irmão Pedro, que eu acho que é melhor. Ou do irmão Renato. Então, irmãos, quando a vida ficar difícil, devemos nos lembrar de quem Jesus é. Anteriormente, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 3, versículo 1, ele deu uma exortação. E a exortação foi: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Qual é a exortação aqui? Considerai a Jesus Cristo. Amém.
E nós vamos ver sobre isso mais para frente. Lembrar do que Jesus fez, no versículo 2, a parte B, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então você percebe aqui que Jesus ele fez o que nós somos chamados a fazer? Ele entrou neste mundo como Deus homem, ele correu a corrida que seu Pai colocou diante dele, e foi um percurso que o levou para a cruz. Foi uma corrida que o levou para a cruz. Quando a vida ficar difícil, irmãos, nós precisamos nos lembrar de que o nosso Salvador fez, do que Ele fez. Ou seja, 4 atividades mencionadas neste versículo, nessa parte desse versículo. 4 atividades. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, diz o texto. O motivo de Jesus de ir para a cruz, qual foi? Por que Ele fez isso? O versículo nos diz que Ele concentrou-se no gozo, ou seja, na alegria que lhe estava proposto. Este foi o motivo. Qual foi a alegria apresentada a Jesus? Qual foi essa alegria? Foi a expectativa de voltar para o céu? Em parte, sim. Foi a expectativa de assegurar um povo redimido para Ele? Em parte também foi isso. Em parte foi porque nós somos herança dele. Foi porque ele sairia vivo da tumba? Também. Mas acho que foi uma outra coisa muito maior do que todas essas que nós dissemos. Muito maior. E perceba isso. Quando o nosso Senhor veio à Terra, Ele deixou de lado o uso do seu poder divino, Ele deixou de lado para as suas próprias necessidades, Ele não fez isso. Quando Satanás o tentou, ele o tentou para que ele fizesse isso, para que ele procedesse dessa forma. Mas ele se recusou. E o que ele fez foi continuar enquanto ele enfrentava as dificuldades. Por quê? Porque era a alegria apresentada a seu Pai. E qual era essa alegria? E nós achamos a resposta em João, capítulo 17, versículo 1 e 4. E Jesus falou assim: e levantando os seus olhos aos céus, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe destes. Espera aí, nós não vamos no versículo 3 ainda. O que Jesus disse que fez para o Pai? O que Jesus disse? Na eternidade passada, o Pai deu um presente ao Filho. E qual foi esse presente? O povo escolhido. E o que o Filho fez? Ele veio ao mundo para dar vida ao povo escolhido que o Pai lhe deu. E Jesus continua falando com seu Pai no versículo 3, olha lá. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então essa foi a tarefa que o Pai deu ao Filho. Essa era a corrida do Filho. Esse foi o procedimento do Salvador. Dar a sua vida para redimir o presente de amor indefeso que seu Pai lhe deu. Então reflita. Porque o Pai amou seu Filho, Ele deu a seu Filho um presente. E para provar seu amor por seu Pai, o Filho entrou no mundo para redimir este povo escolhido. Este foi o curso. E o Filho terminou a sua carreira? Sim. O Filho responde a essa pergunta no versículo 4. Olha no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, isto é, terminei a corrida que o Senhor me deu para que eu corresse. Então, qual foi a alegria apresentada a Jesus aqui, irmãos? Ele estava cumprindo o plano completo do seu Pai. Era a expectativa de voltar para o céu,
olhar nos olhos do Pai que Ele ama e dizer: Pai, a missão foi cumprida. Essa era a alegria. O que trazia alegria a Jesus agradava o Pai. E isso é verdade para nós, irmãos? Se Ele vai preservá-lo quando o curso ficar difícil, é porque a alegria do Salvador era agradar o seu Pai. E isso o manteve em movimento quando o seu curso levou a um obstáculo impensável. Ele suportou a cruz. E essa é uma palavra impressionante. Suportar a cruz. O que aconteceu na cruz? Jesus morreu lá, sim, mas isso não é tudo. Aqui nos é dito que ele suportou a cruz. Nós não gostamos de suportar. Gostamos? Nós não gostamos de suportar. Não gostamos de suportar. Nós queremos gratificação imediata. De fato, irmãos, nós tentamos sair das circunstâncias desagradáveis. Só que o nosso Salvador não. Ele suportou a cruz. E perceba que morrer por crucificação era a forma mais humilhante que alguém poderia experimentar no primeiro século. Era ilegal crucificar um cidadão romano. Os romanos reservavam essa punição para o pior dos piores, para aqueles considerados incapazes de viver. A crucificação era degradante, era vergonhosa. Mas Jesus suportou a cruz. E em terceiro lugar, ele despreza a vergonha. O versículo nos diz: desprezando a afronta. Desprezando a afronta, diz o texto. Jesus desprezou a vergonha da cruz. E reflita, irmão, sobre a profundidade desse mistério. Perceba que a vergonha da cruz teria sido mais ofensiva para Jesus do que para nós. Por quê? Porque ele era perfeito. Porque ele era perfeito. No entanto, na cruz, ele foi tratado como se ele tivesse cometido pecado. Ele estava morrendo quando, na verdade, ele nunca havia cometido nenhum pecado sequer. Não é de admirar que ele tenha desprezado a vergonha da cruz. E, finalmente, ele recebeu a sua recompensa. Olha o que diz o versículo. E assentou-se à destra do trono de Deus. Recebeu a recompensa. Do lugar mais baixo e humilhante que se possa imaginar, a cruz, ao lugar mais alto e mais importante no universo, o trono de Deus. Amém. E que momento, né, irmãos? Jesus voltou para o Pai, para o lugar que ele desfrutava antes de entrar no mundo. E o que ele fez quando ele chegou lá? Ele sentou porque já estava terminada a sua carreira. Sentou à destra do Pai. Lembre-se, irmãos, quando a vida ficar difícil, lembre-se de quem Jesus é. Lembre-se do que Jesus fez. Mas vá mais longe. Lembre-se do quanto Jesus sofreu. No versículo 3, nós chegamos ao segundo verbo principal da sessão aqui. Considerai. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. O primeiro verbo foi qual? Correr. Correi. E aqui está o segundo verbo, considerar. É um termo contábil que significa tomar conta. A ideia de contemplar, do valor, considere. O texto está nos exortando a fazer uma analogia mental e comparar os nossos sofrimentos com
o sofrimento que o nosso Salvador passou. Fazendo isso, nós vamos descobrir duas coisas. Nós nunca sofreremos o tanto quanto Jesus sofreu. Nunca. Considere aquele que suportou tal oposição de homens pecadores. O que Jesus suportou, irmãos? Oposição, discurso contra. Nós nunca vamos sofrer o que ele sofreu. Nunca. Além disso, nós aprendemos também a nunca desistir enquanto nós nos lembrarmos dele. Porque o nosso texto conclui: considere, você não ficará cansado e desanimado. É isso que ele está dizendo no final do versículo. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considere. Atente-se. Tome conta sobre o que Jesus passou, porque você assim nunca ficará cansado e desanimado. Você está cansado? Você está perdendo o ânimo na dureza da vida? Resolva fazer duas coisas em sua vida. Continue correndo e continue lembrando-se. E para terminarmos, nós vemos então, resumidamente, e aprendemos algumas lições sobre o sofrimento. O sofrimento tem um limite. E isso vai acabar. Não vai durar para sempre. Não para o Filho de Deus. Para o Filho de Deus, isso não vai durar para sempre. E devo explicar que se você não conhece a Cristo, você vai sofrer para sempre. A realidade é essa. Se você não conhece a Cristo, você vai sofrer para sempre. Se você deixar este mundo sem colocar a sua confiança em Cristo, você não vai para um lugar melhor como as pessoas andam dizendo. Era uma pessoa tão boa, foi para o céu. Não é assim. Mas vai para um lugar de tormento que a Bíblia chama de inferno. Então, invoque a Cristo hoje e seja salvo. Junte-se às fileiras das pessoas indignas, que pela graça de Deus sabe que o sofrimento tem fim. O sofrimento, irmãos, tem um propósito. Os acontecimentos da vida não são aleatórios, não é por acaso. E nosso Pai Celestial traçou um curso para nós, então nós devemos confiar nele. Tire o peso, comece a correr e nunca desista. Sem gordura espiritual extra, sem pecados parasitários, mantenha seus olhos em Jesus, que começou e terminou esta corrida em qual nós estamos neste momento. Amém. Estude como ele fez isso. Como ele nunca perdeu de vista para onde ele estava indo. Aquele final emocionante com Deus. Ele poderia suportar qualquer coisa ao longo do caminho. Cruz, vergonha, o que quer que seja, para alcançar a promessa, para alcançar a herança, o gozo, a alegria que lhe estava proposto. Agora ele é Deus, e quando você perceber que a sua fé está enfraquecendo, repasse essa história. Item por item. Isso vai ser como injetar adrenalina em nossas almas. O sofrimento tem limite. O sofrimento tem um propósito. E finalmente nós sabemos disso. O sofrimento é um caminho a percorrer. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Uma ótima semana a todos nós. Deus nos abençoe. Irmão.